Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Neste vídeo, vamos dar continuidade à série Os Caminhos do Mar, falando dos antigos navios da antiga Frota Nacional de Petroleiros. Desta vez, vamos focalizar os navios que foram designados como T2, Tango 2. Esse que está aí ao fundo era um deles, o Ceará. Mas antes, volto a solicitar de vocês o apoio ao canal com a sua inscrição, clicando naquele botãozinho que está ali no canto, ok? Depois não se esqueçam de também acionar o sininho para vocês receberem notificações dos próximos vídeos e daquele like também, tá bom? Vamos então ao vídeo. Os navios da Fronap, designados como T2, na verdade não constituíam uma classe de navios. A maioria deles tinha mais ou menos o mesmo porte bruto, mas dois deles eram bem maiores. Esses navios foram construídos em estaleiros diferentes e, como também apresentavam alguma diferença entre seus projetos, fica claro não estarem alinhados com o que se entende por classe de navios. Não tem explicação para a designação que receberam de T2. Se alguém tiver essa explicação, por favor, deixe aí nos comentários. Eram 12 os navios assim designados. O Caravelas e o Goiânia eram os maiores, com 20.899 toneladas de porte bruto. Os demais tinham um porte que oscilavam em torno de 16.000 toneladas. Eram eles o Alagoas, o Anchieta, o Amapá, Amazonas, Bittencourt Sampaio, Ceará, Espírito Santo, Guaporé, Mataripe e Mato Grosso. Esses navios foram o segundo lote de petroleiros adquiridos pela Fronap no início dos anos 50. Vieram aumentar significativamente a sua capacidade em tonelagem, já que eram muito maiores do que os pequeninos Saltes que já operavam na frota. Os T2, ao longo do seu tempo de operação, foram empregados no transporte de produtos claros e escuros, nas linhas de cabotagem e de longo curso. Os 12 T2 foram construídos em 8 estaleiros diferentes da Escócia, Suécia e Holanda. Vamos ver então as especificações e o histórico de cada um deles. O Caravelas foi um dos dois maiores T2 que foram construídos em Amsterdã. Na foto, ele aparece ainda em obras no estaleiro, já com o nome na polpa de Minas Gerais, a sua primeira denominação. Em 1953 foi renomeado como FNP, que é Frota Nacional de Petroleiros, Minas Gerais, e no ano seguinte recebeu o nome de Caravelas. Teve seu final de vida em 1972, quando foi demolido no Rio de Janeiro. O Goiânia foi outro dos dois maiores T2 que foram construídos em Amsterdã. Era irmão gêmeo do Caravelas, tinham as mesmas especificações. Em 1952 começou a operar com o nome de Goiás. Em 1953 foi renomeado como FNP Goiás. E em 1954 passou a se chamar Goiânia. Em 1970 foi vendido para Cryogenic Enterprise e renomeado como Sally H. Em 1973, em outubro, no dia 7 de outubro de 73, quando navegava com bandeira liberiana, próximo à América Central, sofreu explosão e incêndio com perda total. Em julho de 1974, foi vendido para demolição em Santander, na Espanha, pela firma Recuperaciones Submarinas. Aí está uma bela imagem do Goiânia em outro ângulo, quando ainda se chamava Goiás, como pode ser visto aí na inscrição de popa. Notem também que na chaminé do navio está escrito Goiás também. Nessa época a Fronap também usava escrever o nome dos navios na chaminé.
Notem que está Goiás com Z, né? Goiás com Z, quando Goiás era escrito com Z, ou não tinha o I também, era o Y, né? Então tem um escorregãozinho aí. O Anchieta está aqui entre os T2 porque tem características semelhantes a eles. Mas ele chegou muito antes dos demais T2, pois foi ele o primeiro navio da Frota Nacional de Petroleiros em 1950. Esse navio fazia parte de um lote encomendado pela Johnson Line de Estocolmo ao estaleiro Kockums de Malmö. Recebeu inicialmente o nome de Venus. O navio foi repassado à Fronap logo após a conclusão da sua construção e teve seu nome trocado para Presidente Dutra. Em 1959, com a chegada do supertanque holandês Presidente Dutra, seu nome foi trocado para Anchieta. O seu primeiro comandante foi o capitão non-curso José de Albuquerque Alves, também o mais antigo comandante da Fronap. Albuquerque foi também o primeiro comandante do presidente João Goulart. Quando lá estive, de 1966 a 69, era ele ainda o comandante. O CLC Albuquerque faleceu aos 106 anos de idade. O Anchieta chegou ao fim de sua vida em outubro de 1967, quando foi demolido em Santander, na Espanha, pela firma Recuperaciones Submarinas. O Amapá, T2 escocês, cujas especificações aí estão, foi lançado no estaleiro William Hamilton de Glasgow com o nome de Pará. E assim começou a operar na Fronap em 1952 até o ano seguinte, quando teve seu nome trocado para FNP Pará. Ele só receberia o nome de Amapá no ano seguinte, em 1954. Operou na Fronap durante 13 anos, até 1967, quando foi vendido para a Orga Shipping Company de Famagusta, no Chipre, passando a operar sob bandeira cipriota com o nome de Titiki. Em 1970, foi vendido para a Fair Transport Tanker, que o renomeou como Fair Transport e depois como Southern Trader. Nesta empresa, operou sob bandeira liberiana até ser vendido para demolição em Xangai, na China, em 1973. O Alagoas era outro dos T2 escoceses. Lembro-me dele fazendo a linha do alívio durante boa parte do tempo em que estive na Fronap. Para os mais novos e os que não são da área, explico que a linha do alívio existiu antes do terminal de São Sebastião, o terminal Almirante Barroso, o TEBAR. Antes do TEBAR entrar em operação, os supertanques da época não podiam entrar totalmente carregados no canal de acesso a Santos. Assim, em São Sebastião, eles transferiam parte da carga para um T2 e os dois seguiam para Santos para ser descarregados, normalmente lá no Cais do Sabuó. O Alagoas começou a operar na Fronap em 1951. Em 1953 foi renomeado como FNP Alagoas e no ano seguinte voltou a ter o nome de Alagoas. Sua vida terminou em 1969 em Villanueva y la Geltrú, na Espanha, quando foi demolido em outubro pela firma Salvamento e Demolição Naval. O Mato Grosso, mais um escocês, foi renomeado em 1953 como FNP Mato Grosso e no ano seguinte voltou a se chamar Mato Grosso. Em 1968 foi vendido para LAC Shipping e navegou sob bandeira cipriota com o nome de Buona Fortuna, cujo porto de inscrição era Famagusta. O Mato Grosso teve seu fim na China, quando foi demolido em Xangai em agosto de 1969. E aí está o Mato Grosso, logo após ser lançado ao mar, ainda sem a chaminé. O Espírito Santo
começou a operar na Fronap em 1952. Em 1953 foi renomeado como FNP Espírito Santo e em 54 retornou ao nome original. Em 1967 foi vendido para a Mansur Navegação e transformado em navio graneleiro e mantido o mesmo nome. Em 1987 foi demolido no Rio de Janeiro. O Guaporé foi lançado em maio de 1952 com o nome de Maranhão. Em 1953 foi renomeado como FNP Maranhão e em 54 passou a se chamar Guaporé. Operou por 20 anos na Fronap e chegou ao fim de sua vida em setembro de 1972, quando foi demolido no Rio de Janeiro pela firma Benassi Companhia Limitada. O Bittencourt Sampaio começou a operar na Fronap em 1951. Em 1953 foi renomeado como FNP Bittencourt Sampaio e em 1954 voltou a se chamar Bittencourt Sampaio. No dia 13 de dezembro de 1963, enquanto estava fundeado na Barra de Santos aguardando a atracação, sofreu avarias devido a uma explosão e incêndio. Em 12 de junho de 1969, passou a condição de inativo, permanecendo na Baía de Guanabara até o ano seguinte, 1970, quando foi vendido para a Lira Shipping Corporation, da Grécia, que o renomeou como Lira. Um ano depois, em 1971, foi comprado por outro armador grego, a Burman Oil Tankers, que o renomeou como Burma Jade. O Bittencourt Sampaio terminou seus dias sendo demolido em Taiwan em novembro de 1975 pela firma Li Chong Steel and Iron. E nesta imagem temos o Bittencourt Sampaio sendo lançado ao mar no dia 28 de abril de 1951, em Uddevalla, na Suécia. O Amazonas foi incorporado à Fronap em 1952. Em 1953 foi renomeado como FNP Amazonas e no ano seguinte voltou a se chamar Amazonas. Teve o seu final de vida na Espanha em 1969, quando foi demolido em Vila Nueva y Geltrú, em outubro, pela firma Salvamento e Demolição Naval. O Mataripe foi lançado com o nome de Bahia e começou a operar na Fronap em 1952. Em 1953 foi renomeado como FNP Bahia e em 1954 recebeu o nome de Mataripe. Em 1970 foi vendido para a Harp Shipping Company, da Grécia, e renomeado como Harp. Sua vida chegou ao fim em Taiwan em fevereiro de 1972, quando foi demolido pela empresa Kewanhwa Steel Enterprise Company. O Ceará começou a operar na Fronap em 1952. No ano seguinte, foi renomeado como FNP Ceará e em 1954 voltou a se chamar Ceará. Em 1970 foi vendido para Avlos Shipping Corporation, da Grécia, que o renomeou como Avlos. O Ceará teve um fim de vida totalmente diferente dos demais T2. Navegando sob bandeira grega com o nome de Avlos, foi atacado e afundado no dia 12 de dezembro de 1971 em Chittagong, em Bangladesh, por um avião da Força Aérea da Índia, durante a Guerra Indo-Paquistanesa.
E assim, meus amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo daqui da série Os Caminhos do Mar. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali, ainda dá tempo, ok? Depois continue prestigiando o canal, assistindo aos vídeos do canal através desses dois links de vídeos que vão aparecer ou já estão aparecendo aqui. Não se esqueçam também de visitarem o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo, na descrição do vídeo. Ok? E aquele like também é muito importante para apoio ao canal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.